Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Laboratório de Hidroinformática da Unicamp. Eu sou o professor Murilo César Lucas. Eu vou gravar esse nono vídeo de uma série de vídeos sobre delimitação de bacia hidrográfica utilizando geotecnologias. No vídeo de hoje, o objetivo vai ser delimitar novamente a bacia hidrográfica, só que após a delimitação, eu vou mostrar para vocês como extrair algumas informações úteis da bacia hidrográfica que podem ser utilizadas para calcular, por exemplo, o tempo de concentração da bacia hidrográfica. Então, nesse momento da disciplina, vocês estão elaborando o projeto de drenagem, especificamente na parte onde está sendo calculada a precipitação de projeto. E para calcular a precipitação de projeto, vocês estão utilizando a equação de intensidade, duração e frequência. Nessa equação, no denominador, existe o tempo de duração da precipitação, conforme a gente viu na aula teórica. O tempo de duração, no caso do nosso projeto de drenagem, vai ser o mesmo tempo, ou igual, ao tempo de concentração da bacia hidrográfica. Então, a gente viu algumas fórmulas de tempo de concentração, por exemplo, essas que eu estou passando aqui para vocês reverem. Isso tudo está na aula de bacias hidrográficas. Aí eu apresentei para vocês também um artigo que avaliou o desempenho de fórmulas de tempo de concentração do professor André Silveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu abri para vocês o artigo na oportunidade, disse que aqui vocês vão encontrar as fórmulas que tiveram melhor desempenho, tanto fórmulas para ambientes urbanos quanto para ambientes rurais. Aqui na tabela 1 tem uma lista de 23 dessas fórmulas de tempo de concentração. Aqui eu sublinhei para a gente relembrar a fórmula de Schack, McQueen e Carter, que são fórmulas que tiveram bom desempenho, são fórmulas para serem utilizadas em áreas urbanas. E aqui na sequência a gente tem, nessa tabela número 7, as limitações das fórmulas de tempo de concentração. Limitações, por exemplo, referente à área da bacia, à declividade, ao comprimento do curso da água principal. E, como eu disse, se é uma fórmula que foi desenvolvida para a área rural ou para a área urbana. Então, lembre-se que a escolha da fórmula do tempo de concentração deve respeitar as limitações para as quais a equação foi desenvolvida. Agora eu vou abrir o QGIS. Nós estamos trabalhando aqui nessa série de videoaulas com o município de Limeira. Então está aqui o contorno do município de Limeira. E eu vou fazer novamente o processo de delimitação de bacia hidrográfica, dessa vez de um modo bem mais rápido. Caso vocês queiram ver detalhes, assistam às outras videoaulas, de 1 até 7. Lembrando que a videoaula número 8, eu também delimito a bacia hidrográfica, só que a delimitação é para múltiplas bacias, para várias bacias de uma vez só. Então, as aulas de 1 a 7 são mais devagares, mais lentas, é um passo a passo bem mais devagar. A aula 8 eu já faço mais rápido, demonstrando como delimitar várias bacias hidrográficas. Na aula de hoje eu vou extrair algumas informações que são úteis para cálculo do tempo de concentração. Então, vou começar aqui utilizando o Open Topography, onde eu vou extrair dados do modelo digital de elevação Copérnicos com resolução de 30 metros. E eu vou definir aqui como sendo o contorno, né, os limites do município de Limeira, a minha área de estudo. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Ele já fez aqui a aquisição do modelo digital de elevação. Agora eu vou vir na opção Raster. Vou fazer um recorte utilizando uma camada de máscara. Eu vou recortar o modelo digital de elevação, COP30 aqui no caso. E vou recortar
usando o layer, a camada do município de Limeira, que é uma camada vetorial. E aqui, nesse momento, eu vou deixar o WGS84 como sendo o datum e sistemas de coordenadas geográficas, que é o que eu venho trabalhando aí em todas as videoaulas. Mas já já a gente vai fazer uma modificaçãozinha, tá? E valores fora da minha área eu vou colocar menos 999. E vou salvar aqui como sendo o meu modelo digital de elevação número 3. Vou colocar 3 para não confundir com os outros arquivos. Então tudo que tiver o número 3 é o que eu estou desenvolvendo na videoaula de hoje. Rodei. E agora nós temos o recorte. Eu não preciso mais desse raster, dessa camada. Vou deletar ela. E agora eu vou salvar, pessoal, esse arquivo aqui, esse DEM3. Vou salvar ele novamente, só que reprojetado, tá? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou exportar, salvar como. Aqui eu vou escolher o formato GeoTIFF e dessa vez eu vou chamar de DEM3 reprojetado. Por que reprojetado? Porque eu não vou mais trabalhar com o sistema de coordenadas geográficas, agora eu vou trabalhar com um sistema de projeção. E o que eu vou escolher aqui é o EPSG 32722. Então é o WGS 84, reprojetado para a zona UTM 22S, que é onde está aqui o município de Limeira. Se vocês não tiverem esses sistemas já aqui na tela, basta clicar nesse ícone. Aí você pode digitar aqui, ó, canto, o número que eu acabei de falar, 32722. 3272. Ele já vai aparecer aqui. Observem que eu estou com um sistema de coordenadas reprojetado. Olha lá. Vou utilizar especificamente a projeção UTM, Universal Transverse Mercator. Então é a projeção de Mercator que eu estou utilizando. E como eu disse, eu estou pegando a zona 22S da projeção UTM, que é a projeção que a gente mais utiliza aí no mundo todo. Então, isso é importante porque para extrair as características da bacia hidrográfica a gente tem que estar com um raster, um arquivo matricial reprojetado. Não pode ser num sistema de coordenadas geográficas. Então agora a gente está saindo da unidade de graus, minutos, segundos e vamos passar a trabalhar com a unidade de metros para as coordenadas de latitude e longitude. Vou clicar aqui, OK. Agora eu já não preciso mais do meu DEM3. Tirar ele. E agora observem que se eu clicar com o botão direito do mouse, ir em propriedades, aqui eu vou ter agora o valor do meu pixel em metros, então aproximadamente 30 por 30 metros, essa é a resolução espacial do pixel. O sistema de coordenadas agora mudou, agora é o WGS84 reprojetado, usando a projeção UTM, e eu estou na zona 22S. Agora eu vou fazer o procedimento, né, os passos para delimitar a bacia hidrográfica. Então começamos aí preenchendo as falhas, as depressões espúrias do nosso modelo digital de elevação. Eu vou continuar utilizando aqui o White Box Tools do QGIS. Vou usar a opção Bridge Depressions. E dessa vez, acho que eu vou só colocar aqui DEM 3 Bridged ou preenchido. Rodar. Pronto, eu já tenho aqui as depressões preenchidas, meu modelo digital de elevação com as depressões preenchidas. Agora eu vou fazer o mapa de direção de fluxo. Eu vou utilizar o meu D8 Pointer aqui. Ele pede para entrar com o modelo digital de elevação, tem que ser o modelo digital de elevação com as depressões
fúrias preenchidas. Vou gerar aqui um raster de saída, eu vou chamar tudo de DEM3. Agora eu vou colocar underline D8, vai gerar meu mapa de direções de fluxo. Está aqui, várias direções de fluxo, conforme a explicação do manual do Whitebox. Vocês podem verificar, caso não se recordem, né, as direções de fluxo referente a cada valor, mas são 8 direções de fluxo adotadas nesse algoritmo. Agora eu já vou utilizar o meu outro algoritmo, que é o de fluxo acumulado, esse D8 Flow Accumulation. Para isso ele pede que entre com o D8 ou modelo digital de elevação. Eu vou entrar com o D8. Se você entrar com o D8, mapa de direções, você tem que clicar nessa caixinha aqui, ó. E aqui eu vou chamar de DEM3 Flow Accumulation. Pronto, ele já gerou o meu mapa de fluxos acumulados, conforme a gente tinha feito nas outras videoaulas. Observem aqui que eu tenho vários fluxos acumulados. Olha que bacana. E agora eu vou escolher uma dessas drenagens, um desses rios aqui, indicado pelo mapa de fluxo acumulado, como sendo o meu de interesse, né, a minha área de interesse. Então, eu já dei uma explicação para vocês, né, sobre esse mapa de fluxo acumulado, o que ele significa nas outras videoaulas. Não vou mencionar aqui novamente. E também já mencionei para vocês em outras videoaulas os nomes de alguns desses rios principais. Eu vou escolher esse daqui. Vou pegar aqui o último pixel, como sendo meu pixel final, e vou marcar o exultório aqui. Para marcar o exultório, eu vou vir aqui na minha camada, criar camada, shapefile, uma nova camada shapefile. Vou chamar de exultório, colocar DEM3, exultório. Aqui, cuidar do meu sistema de projeção, que vai ser o UTM, zona 22S. Notem que todos os arquivos estão nesse mesmo EPSG. E aqui o tipo de geometria vai ser o tipo ponto. Vou delimitar aqui meu exultório é um ponto. Tá em OK. Ele já criou aqui, ó. Podem observar. Eu vou até mover um pouco esses arquivos mais para cá, fazer confusão com outros arquivos que a gente gerou em outras videoaulas. E agora eu vou atribuir uma referência aqui para esse ponto. Vou entrar em modo de edição, adicionar ponto, chamar esse ID, pronto. Agora eu vou sair do modo de edição, salvar, aumentar um pouco aqui esse ponto, que a gente possa visualizar no melhor, não perder de vista o resultado da bacia. Então agora eu vou usar o último algoritmo de delimitação que eu preciso para delimitar, que é watershed, última etapa para delimitar. Ele pede para eu entrar com o arquivo de direções de fluxo, D8. Vou entrar aqui com o meu D8. E agora ele pede para entrar com o meu arquivo vetorial, o ponto que representa o meu exultório, é o DEM3 exultório. E vou salvar como DEM3 bacia, ou como estou colocando em inglês, watershed. Salvei. Vou tirar o meu mapa de fluxo acumulado, vou tirar o meu modelo digital de elevação. Agora eu tenho a delimitação dessa bacia hidrográfica. É um pedaço da bacia do córrego do Tatu, dentro dos limites do município de Limeira. Vou colocar o Google Satélite, poder ver pelo menos a área urbana de Limeira.
Ok. Agora eu vou gerar os rios também. Acho que a gente pode extrair os rios dessa bacia, como já fizemos também em outras videoaulas. Vou usar o algoritmo Extract Streams para isso. No caso, ele pede o mapa de fluxo acumulado. Então, cuidado aqui, você pode ter vários arquivos raster, como eu tenho. Cuidado para não colocar o arquivo errado. O meu é o DEN3 Flow Accumulation. Aqui o threshold, o limiar, eu venho usando 2000. Está muito bom, 2000 para os propósitos dessa videoaula. E aqui eu vou colocar DEN3 Streams. Os rios. Talvez ele pegue apenas. Pronto. Agora eu vou desselecionar a bacia. Aí já dá para observar aqui os rios num formato raster. Então, vou clicar em propriedades, para enxergar isso um pouco melhor. Vou trocar a cor, vou colocar um azul. Enxergar esses na cor azul. Pronto. Aí, observem que ele delimitou vários rios, né? Porque o meu arquivo de fluxo acumulado é um arquivo que compreende todo o município de Limeira. Enquanto a minha bacia que eu estou trabalhando é só essa daqui. O que a gente pode fazer agora é extrair apenas os rios dessa bacia de interesse aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vetorizar os meus rios. Então, vou passar eles de um formato matricial para um formato vetorial. O QGIS vem com um algoritmo já para isso, mas eu vou continuar usando o whitebox. Então, vou colocar raster vector. E aqui no whitebox tem uma opção bem legal, vou fechar aqui as outras opções. Uma opção bem legal que é o raster stream to vector. É bem legal porque ele vai vetorizar os rios e não vou correr o risco desses rios ficarem em algum momento quebrados, com trechos interrompidos. Isso poderia acontecer se eu utilizasse, por exemplo, o algoritmo do raster to vector, que vem com o QGIS. Então, esse raster stream to vector ele é mais adequado. O arquivo de entrada aqui é o arquivo de rios, entrando com o DEN3 Streams. E também ele pede outro arquivo de entrada, é o D8, mapa de direções de fluxo, no meu caso é esse. E eu vou salvar como, dessa vez eu não vou colocar DEN3, vou colocar rios vetorizados 3. Vou vetorizar todos os rios primeiro. Pronto. Agora eu posso tirar a seleção daqui. E posso tirar também aqui. Dar uma olhada como ficou. Parece que ele não vetorizou muito legal. Vou tentar mudar a cor. Um azul. Ainda assim aconteceu algum problema durante o processo de vetorização. Vou fazer novamente. Vou entrar aqui com o arquivo de rios. Então é o meu DEN3 Streams. O meu D8 é o DEN3 D8. E vou salvar de novo, colocar rios vetorizados 3, só que dessa vez não vou usar o underline para não sobrescrever o arquivo, isso pode dar algum problema. E aqui ele ainda não está conseguindo fazer essa vetorização corretamente. Vamos dar uma olhada aqui o porquê. Depois de algum tempo eu percebi que o processo estava sendo feito corretamente, os rios estavam sendo vetorizados. O que acontece é que
minha tela, o meu canvas, ele estava aqui em WGS 84, então eu vou voltar para vocês, ó. Observem aqui no canto inferior direito da minha tela. Não sei se vocês estão conseguindo ver por conta da minha imagem, mas aqui embaixo no QGIS está escrito EPSG 4326. Então eu não estava com o sistema projetado aqui na minha tela. Então, eu vou repetir o procedimento. Primeiro eu vou clicar aqui nesse canto. Ele vai abrir as opções para o sistema de coordenadas. E aí eu vou utilizar o EPSG 32722. Aí, ó, WGS 84, TM, zona 22, Sul. Eu vou aplicar. Vou clicar, aplicar, ok. E agora eu vou repetir o procedimento. Raster Stream to Vector. Vou entrar com o meu arquivo de rios no formato matricial. Vou entrar com o meu D8. Preciso dar outro nome aqui. Vou chamar de rios vetorizados 4. Vou rodar. E agora observem que deu certo. Agora os rios foram vetorizados. Vou mudar a cor também. Visualize melhor. Deixar a espessura do traço um pouco mais forte. Aí desse jeito. Então, como eu disse para vocês, usando essa ferramenta eu não corro o risco de os rios estarem interrompidos, né, que o traçado da linha esteja interrompido durante o processo de vetorização. Ok, feito isso, agora eu vou recortar especificamente a minha área de interesse. No caso, é essa bacia hidrográfica aqui. Vou recortar os rios dessa bacia hidrográfica. Então, como eu tenho a bacia no formato matricial e os meus rios no formato vetorial, eu vou utilizar primeiro a opção de vetorizar a minha bacia hidrográfica. Então, vou utilizar aqui a opção Raster to Vector Polygons, essa daqui, que também está no Whitebox. Aí o meu arquivo raster vai ser a minha bacia hidrográfica, então vai ser o DEM3, bacia, watershed no caso, né? Usei o nome em inglês. E aqui eu vou colocar, dessa vez eu vou colocar bacia vetorizada. Vou rodar. Pronto. Agora eu vou tirar essa cor, vou colocar um contorno em cor vermelha. E deixar um pouco mais espesso também. Só que eu vou tirar o preenchimento. Aí, agora eu tenho a minha bacia hidrográfica vetorizada, meus rios vetorizados. Agora eu vou recortar somente os rios que estão dentro da minha bacia. Então, estou na opção de vetores, vector, ferramentas de geoprocessamento e vou usar a ferramenta de recorte, o clip. O meu raster de entrada vai ser meus rios vetorizados 4. O meu outro arquivo vai ser a minha bacia vetorizada. E aí eu vou salvar esse arquivo aqui como sendo rios dentro da bacia. Fechar. Pronto. E vou copiar esse estilo aqui, né? Copiar esse estilo, essa simbologia, vou colar ela aqui. Pronto. Nesses rios. Aí que bacana. Agora a gente tem a nossa bacia hidrográfica delimitada no formato vetorial. E a gente tem também nossos rios delimitados também no formato vetorial. E lembrando que está tudo num sistema de coordenadas projetado, né? Então eu estou usando aqui o sistema UTM. Agora a gente vai utilizar a opção
que é a finalidade da aula, né? Extrair algumas informações úteis para o tempo de concentração. No caso, eu vou extrair aqui o percurso mais longo que o escoamento superficial faria nessa bacia. Para isso, vou utilizar a opção Longest Flow Path. É uma opção que fica no white box, eu não tinha ensinado nas videoaulas passadas. Observem bem o Longest Flow Path. Aqui ele vai pedir como arquivo de entrada o modelo digital de elevação. Cuidado porque o modelo digital de elevação tem que ser o modelo com falhas preenchidas. Então, eu vou entrar com o meu DEM 3 Richard. E agora ele vai pedir para entrar com outro modelo, um outro arquivo raster, que é um arquivo de bacia. Esse arquivo de bacia tem que ser o arquivo raster, não um arquivo vetorial. Então, eu vou achar aqui de novo a minha watershed. Aqui, tem 3 watershed. Então, é a delimitação da bacia no formato matricial, no formato raster. E aqui o modelo digital de elevação, formato raster. E agora eu vou salvar como sendo maior percurso. Vamos rodar para ver. Observem que ele plotou aqui no mapa uma linha em cor verde. Vou até tirar a imagem do Google Satélite para a gente enxergar melhor. Toda essa linha aqui. E essa linha colorida representa então o maior percurso que a água faria desde o divisor de águas até o exultório da bacia. Lembrando que o exultório ele está aqui onde está esse ponto. Vou subir ele para a gente enxergar um pouco melhor o ponto. Então olha só, onde o traçado, a linha, está em cor verde, é o trajeto que a água percorre ao longo da drenagem principal, rio principal. Agora já essa outra parte que está em cor amarela é o trajeto que a água faz desde o divisor de água das cotas mais altas, passando por algumas cotas altas aqui da superfície do terreno, até chegar na nascente do rio, até chegar na sua nascente, que é aqui, ó, no caso. Observem que esse trajeto, desde o divisor de águas até passando pela superfície do solo, o escoamento superficial, esse trajeto ele vai depender também da precisão que foi delimitado o rio, que depende do modelo digital de elevação. A gente está delimitando um rio aqui que corta grande parte da área urbana do município de Limeira, e o modelo digital de elevação ele tem resolução de 30 metros. Então, a resolução e o pode não ser adequada para o porte do rio, e de repente você pode acabar delimitando não toda a extensão do rio. E isso vai impactar na extensão desse trajeto aqui que a gota de água faria na bacia. Ok. Agora a gente pode clicar com o botão direito do mouse nessa camada chamada maior percurso. Eu vou abrir aqui a tabela de atributos. E aqui a gente vai ter as informações que são necessárias para calcular o tempo de concentração. Lembrando que deve ser utilizada uma fórmula de tempo de concentração condizente com as limitações nas quais a fórmula foi desenvolvida. Observem bem a área, comprimento do rio, declividade. Aqui, por exemplo, a gente tem uma declividade média desse trajeto que eu acabei de mostrar, percurso que a água faria, de 0,827. Então, essa inclinação média aqui, ela é dada em porcentagem, tá? Porcentagem. Então, 0,8%. Aqui a gente tem o comprimento em metros, então essa é a unidade em metros. E aqui a gente tem a cota no ponto mais alto e o valor da cota no ponto mais baixo. No caso, o ponto mais baixo é o exultório. Vou diminuir um pouco aqui, minimizar essa janela.
para mostrar para vocês isso no mapa. Então, essa cota aqui de 706,723 metros, essa cota aqui, ó, bem próxima do divisor de águas. Enquanto essa cota de 466,947 metros, essa cota aqui do exultório, bem aqui. Ok? Então, cuidado porque tem fórmulas de tempo de concentração que no denominador, no numerador, utilizam a extensão, o comprimento do rio ou do tal VEG principal. E tem fórmulas que consideram esse percurso aqui, ó, quer dizer, o maior percurso que a água vai fazer, não necessariamente somente dentro do rio, na calha do rio. Também, por exemplo, considerando esse escoamento aqui superficial antes de atingir o rio.